A Teologia de Paulo. Aula 5. Estruturas fundamentais. Plenitude dos tempos. Introdução. Nesta aula, bem, como nas próximas 3 aulas, estaremos tratando das estruturas fundamentais da teologia de Paulo. Por estruturas fundamentais queremos nos referir ao que era básico, dominante e controlador na pregação do apóstolo, seu ponto de partida, que determina tudo mais que ele escreveu e pregou. Nosso alvo é entender o pensamento mais fundamental e básico de Paulo, que influenciou toda a sua obra. Conforme já havíamos mencionado, entendemos que é o conceito escatológico de história da salvação. Estarei usando como base para estas aulas o livro de Hermann Ridderbos, Paul, A Outline of His Theology, Paulo, um esboço de sua teologia, que apesar do título modesto, é uma obra monumental sobre o pensamento do apóstolo. Ridderbos nasceu em 1900, foi um estudioso reformado holandês, que por muitos anos ocupou a cadeira de professor titular de Novo Testamento na Universidade Teológica de Kampen, onde tive o privilégio de estudar com seu professor substituto. Seu livro sobre Paulo é considerado por muitos reformados como a obra mais importante na área. 1. A plenitude dos tempos. Conforme vimos nas aulas anteriores, as investigações passadas sobre o centro da pregação de Paulo acabaram por ser reducionistas, e perderam de vista a amplitude de sua mensagem. O motivo foi que se concentraram em um único aspecto da soteriologia de Paulo, que era a justificação pela fé, Lutero, que era a vitória do Espírito sobre a carne, liberais. Mas, há algo que antecede e transcende esses aspectos, que é o ponto de partida escatológico ou histórico redentivo da pregação do apóstolo. O conteúdo da pregação de Paulo pode ser sintetizado como uma proclamação e explicação do tempo escatológico de salvação inaugurado com o advento de Cristo, sua morte e ressurreição. É desta perspectiva e sob esse denominador que todos os temas diferentes e isolados da pregação de Paulo podem ser penetrados e entendidos em sua unidade e em sua relação mútua. Veremos em seguida os conceitos que formam a estrutura fundamental do pensamento de Paulo. A. O conceito de plenitude do tempo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, Gálatas 4:4, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra, Efésios 1:9-10. Paulo usa a expressão plenitude do tempo 2 vezes em suas cartas. A plenitude do tempo, no seu pensamento, não é o amadurecimento do tempo ou seu ponto climático, como popularmente se pensa, mas o cumprimento ou término do tempo em seu sentido absoluto. O tempo do mundo chegou ao seu fim com o advento de Cristo. Não que o mundo deixe de existir, mas que o mundo, como o conjunto de valores humanos da humanidade em rebelião contra Deus, entrou em seu último estágio, na etapa final da história. Ou seja, o momento decisivo e final da história humana já começou. Item Gálatas 4. 4. Pleroma, tou chorou, plenitude do tempo expressa o cumprimento do tempo. Como o tempo do mundo, tempo cronológico que pode ser medido por um relógio. Item Efésios 1. 10. Pleroma ton kairon, plenitude dos tempos, expressa o cumprimento de todas as intervenções histórico-redentivas de Deus anteriores, no decorrer do tempo do mundo. A vinda de Cristo foi a última intervenção salvadora de Deus na história, a segunda vinda é o desdobramento final desta última intervenção. Embora Paulo reconheça o caráter ainda futuro do fim dos tempos, fala dele como tendo já sido acontecido ou inaugurado. Item sabe, porém, isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Paulo não se referia a dias ainda por vir, mas à sua própria época, 2 Timóteo 3:1. Item estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado, 1 Coríntios 10:11. Mas, o alvorecer da última hora para Paulo, 1 João 2:18, é entendido, não somente como o julgamento definitivo deste mundo, mas como o raiar do grande dia da salvação,
prometido pelos antigos profetas de Israel. Vejamos em seguida este outro conceito fundamental, que é o dia da salvação. B. O dia da salvação. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação, eis, agora, o tempo sobremodo oportuno, eis, agora, o dia da salvação, 2 Coríntios 6:2. Por tempo sobremodo oportuno e dia da salvação Paulo não se refere primariamente à oportunidade de conversão apresentada ao ouvinte, embora isto possa ser inferido, mas ao longamente esperado dia de Deus, a hora decisiva para a salvação da humanidade, o dia da salvação no seu sentido escatológico de consumação. Este dia da salvação refere-se aos eventos históricos da encarnação, morte, ressurreição, glorificação de Cristo e a vinda do Espírito, considerados por Paulo como os últimos e decisivos eventos dentro da série de intervenções salvíficas de Deus na história da humanidade, que constituem a história da salvação. Notemos que Paulo, no versículo acima, diz que o dia da salvação chegou agora. Este agora, chamado de agora escatológico pelos estudiosos de Paulo, é usado pelo apóstolo para indicar a erupção na história do dia da salvação, da plenitude do tempo. O agora é o futuro já iniciado no tempo presente, o que alguns estudiosos têm chamado de escatologia realizada. Note este uso do agora nos versículos seguintes. Item Romanos 3. 21 Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Item Romanos 7. 6 Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Item Romanos 8. 1 Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Item Romanos 7. 6 Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Item Romanos 13. 11 E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está, agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Item Efésios 3. 5 O qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como, agora, foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito. Item Efésios 3. 10 Para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Item Colossenses 1. 26 O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. 2 Timóteo 1. 10 De manifestada, agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Se nova criação. E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, 2 Coríntios 5:17. A expressão nova criatura é a tradução do grego keinetesis, que também pode ser traduzido como nova criação. Com o termo, Paulo não se refere somente ao aspecto individual, nova criatura, mas à recriação do mundo que Deus fez amanhecer em Cristo, e ao qual todos os que pertencem a Cristo estão incluídos. As coisas velhas e o novo devem ser entendidos, similarmente, de forma escatológica. Paulo está fazendo um contraste entre dois mundos e não entre dois estágios da vida do cristão. Individualmente, o velho refere-se ao mundo não redimido em seu pecado e aflição e o novo ao tempo da salvação que raiou na ressurreição de Cristo. Portanto, quem está em Cristo participa da nova criação, ao novo mundo de Deus. Nas passagens abaixo podemos encontrar reflexos deste conceito de Paulo, referindo-se à nova humanidade, recriada por Deus conforme a sua imagem, em Jesus Cristo. Item Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Item Aboliu, na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse, em si mesmo, um novo homem, fazendo a paz. Efésios 2:15.
Item e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Efésios 4, 24. Item e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3:10. Muito embora estas passagens tenham implicações individuais e possam ser usadas em referência ao antes e depois da conversão, o seu ponto central é a recriação em Cristo da humanidade caída, mediante a fé. Ou seja, o contraste velho-novo é escatológico, entre dois tempos da história, separados entre si pela vinda de Cristo ao mundo. Este conceito faz parte das estruturas fundamentais da pregação de Paulo. Resumindo esta primeira parte, podemos dizer que o conceito da plenitude do tempo é fundamental na pregação de Paulo, e expressa-se em suas cartas pelos conceitos correlatos da chegada do dia da salvação, do agora escatológico e da recriação da humanidade em Cristo. A revelação do mistério. O caráter escatológico, histórico-redentivo dos eventos históricos associados com a pessoa de Cristo, bem como da proclamação deles por Paulo, percebe-se também pelas referências que o apóstolo faz a eles como sendo a revelação do mistério, fazer conhecido daquilo que foi mantido em segredo ou oculto. Em outras palavras, Paulo vê a vinda do Senhor Jesus ao mundo como o desvendamento de um segredo que havia sido guardado por Deus anteriormente. Leia as seguintes passagens. Item ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que, agora, se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé, entre todas as nações. Romanos 16, 25 ao 26. Item, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Colossenses 1, 26. Item, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Colossenses 2, 2, 3. Item, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. Efésios 1, 9 ao 10. Item, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como, agora, foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito. Efésios 3, 4 ao 5. Item, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, Efésios 3, 3. Item. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para nossa glória. 1 Coríntios 2, 7. Item, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. 2 Timóteo 1, 9. Item, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Tito 1, 2 ao 3. É claro da leitura destas passagens, aproveite para lê-las em contexto, após ler a aula, que para Paulo, o Evangelho era um mistério que Deus havia mantido oculto desde os tempos eternos, igual à eternidade, mas agora havia chegado o tempo de sua revelação, mediante a manifestação de Cristo ao mundo, encarnação, morte, ressurreição, e mediante a pregação apostólica. É importante observar, mais uma vez, que o conceito de mistério em Paulo não tem como background o conceito helenista das religiões de mistério, mas o pensamento judaico, moldado pelas Escrituras. Podemos apontar pelo menos dois motivos do Antigo Testamento que servem de base para o conceito paulino. 1. O conselho secreto de Deus quanto à sua obra redentora na história. É aquilo que ainda não apareceu na história, mas que já existe no conselho secreto de Deus. Item, o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração, por todas as gerações,
Salmos 33, 11. Item porque quem esteve no conselho do Senhor, e viu, e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu? Jeremias 23, 18. Item portanto, ouvi o conselho do Senhor que ele decretou contra Edom e os desígnios que ele formou contra os moradores de Temã. Certamente, até os menores do rebanho serão arrastados, e as suas moradas, espantadas por causa deles. Jeremias 49, 20. Item portanto, ouvi o conselho do Senhor, que ele decretou contra a Babilônia, e os desígnios que ele formou contra a terra dos caldeus. Certamente, até os menores do rebanho serão arrastados, e as suas moradas, espantadas por causa deles. Jeremias 50, 45. Item ou ouviste o secreto conselho de Deus e a ti só limitaste a sabedoria. Jó 15, 8. Item certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3, 7. 2. O conceito de que Deus revela os mistérios concernentes aos seus planos para a história. Os estudiosos têm destacado que Paulo percebe seu ministério em termos do padrão Haspeshir, mistério-revelação, em aramaico, encontrado em Daniel. Item então, foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Daniel 2, 19. Item respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos nem astrólogos o podem revelar ao rei. Daniel 2, 27. Item e a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Daniel 2, 30. Item disse o rei a Daniel: certamente, o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Daniel 2, 47. A revelação do mistério de Cristo, portanto, é o próprio aparecimento na história desse conselho divino mantido em segredo por Deus. Esse é o tema da pregação de Paulo e o ministério que ele recebeu, o mistério de Cristo e a revelação do mesmo aos seus santos. O mistério de Cristo, guardado no secreto conselho do Senhor, foi revelado agora. Aqueles eram dias de cumprimento, o fim da longa espera, a última intervenção de Deus na história, conforme seus desígnios e promessas. Compare com estas palavras de Paulo, item, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Colossenses 1, 25 ao 26. Item, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como, agora, foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito. Efésios 3, 2 ao 5. Paulo, Jesus e a igreja primitiva. Esse caráter geral da pregação de Paulo está em perfeita harmonia com a pregação de Jesus sobre a vinda do reino de Deus. O apóstolo não inventou este conceito escatológico, histórico-redentivo. Ele tem seu fundamento na própria pregação do Senhor Jesus. Ele anunciou a chegada da plenitude dos tempos, dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1, 15. E ele próprio mencionou que o reino era a revelação do mistério. A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Mateus 13, 11, 16 ao 17. Embora formalmente a pregação de Paulo e a de Jesus são distintas, quanto às palavras empregadas, há o método, tipo de ensino e figuras empregadas, e a de Paulo ocorre num estágio mais avançado do
que o de Jesus em sua encarnação, o conceito da vinda do reino é o princípio dinâmico maior da pregação de Paulo, muito embora ele não empregue o termo reino dos céus. Existe, portanto, uma unidade básica do querigma de Jesus e Paulo. O mesmo pode ser dito da pregação da Igreja de Jerusalém e dos demais apóstolos. O apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, anunciou a chegada dos últimos dias, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Atos 2. 17. O apóstolo João está consciente de que a última hora já começou. Filhinhos, já é a última hora, e, como ouvistes que vem o anticristo, também, agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. 1 João 2. 18. Portanto, percebemos que o conceito fundamental de que a plenitude dos tempos havia chegado subjaz não somente à pregação de Paulo, mas, tendo origem na pregação de Jesus Cristo, permeia todo o ensino do Novo Testamento. Paulo, entretanto, mais que os outros, desdobra o querigma em riqueza de aspectos e detalhes, com uma profundidade de pensamento sem igual. Conclusão. Muito embora a pregação de Paulo seja rica e variada, espalhada pelas 13 cartas que escreveu, percebe-se que há uma subestrutura fundamental que subjaz seus ensinos, que é o conceito da história da salvação. Paulo pensa escatologicamente, isto é, entendendo a obra de Cristo como sendo o cumprimento das promessas antigas feitas por Deus através dos profetas de Israel. Assim, já podemos perceber que a maneira mais adequada para lermos as cartas de Paulo é partindo destas premissas mencionadas acima. Tenho certeza que textos antigos serão lidos a uma nova luz e adquirirão um sentido mais rico e completo do que antes, quando líamos Paulo sem nos apercebermos das estruturas fundamentais de sua pregação.